Mais uma segunda-feira a começar e que bem que sabe este inícios de semana. Espero contigo também possas dizer e sentir o mesmo. Aqui vamos tocar em mais um tema, neste caso abrimos finalmente o mês de outubro, porque tive aqui um pouquinho interrupção com o Bunny, que também faz bem. A nossa saúde mental é tão importante quanto a nossa saúde física, também coloquei isso num post, e é importante nós também aprendermos a parar e a conectar. E para mim faz sempre sentido, na altura do meu aniversário, fazer estas pausas e recomeçar e reconectar de novo. Então, este mês vai ser um tema, vou tentar tocar aqui um pouquinho num tema mais profundo, são todos profundos, mas este mês de outubro relembra-nos, sobretudo às mulheres e também aos senhores que têm alguém na família, sobretudo, não quer dizer que não aconteça com eles, mas como eu estou mais focada para as senhoras, abordo aqui mais a temática feminina, mas é o mês do cancro, da luta contra o cancro, e hoje e durante este mês vou tocar um pouco nesse tema, vocês vão-me ouvir e ver e ler um pouco a falar sobre isso, porque não são poucas as mulheres, ainda falava aqui há dias, há muita coisa a acontecer, muitas situações que se passam ao nosso lado e nós nem imaginamos a dor que é de quase uma amputação, seja por trauma, seja por um luto, seja um pedacinho do nosso corpo que se vai, algo em nós, quem somos nós depois de uma perda, depois de um trauma, quem somos nós? Quem é esta nova identidade? Existem vários momentos da nossa vida em que podemos oscilar, de sentir o que é que somos, quem é aquela mulher que está ali diante do espelho, mas e quando não é isso que acontece? E quando é algo maior que nós não controlamos, nós não dominamos, que nos confronta com uma realidade que não estávamos preparadas e quem somos nós? Quem somos nós como mulher, como femininas? Quem é a nova identidade que se cria? Quem é que se reconstrói? Como se reconstrói? E hoje eu vou trazer também um pouco aqui este tema e vamos abraçando e reforçando aqui. Gostava muito de partilhasses, gostava muito que comentasses, gostava muito que desses também a tua opinião e o teu ponto de vista, porque para mim também faz muito sentido trazer estas temáticas, porque é a vida real a acontecer. Ainda respondia há pouquinho a um e-mail que me tinham enviado e é isso mesmo, é a vida real e por mais que queremos e que seja bonito colorir aqui a vida, porque está tudo muito cinzento, nós vemos muitas notícias muito cinzentas, mas podemos trazer no meio deste caos, no meio de um caos muitas vezes interno e que é visível externamente, como é que nós podemos renascer, refazer-nos um bocadinho de um puzzle que se quebrou, uma peça em nós que se quebrou, como é que nós nos vamos reconstruir? Então faz todo o sentido também que, apesar de muitas vezes isto ser causa de dor, de desconexão, há muitas mulheres que superaram, sorriem, reconstruíram-se. O que é que essas mulheres têm de incrível que as outras mulheres ainda não encontraram? Elas também o são, só que ainda não redescobriram isso. Então, hoje vou tocar um pouquinho, hoje e nos diretos seguintes. Então, sinta-se à vontade, mais uma vez, bem-vindos a mais uma segunda-feira. Já sabem que as segundas comigo e com o Bano, espero sempre seja melhor ainda. Então, sem mais demoras, sintam-se à vontade para fazer comentários. Com muita pena minha, o Instagram não me permite fazer diretos agora, atualmente, tenho de caminhar aqui para o YouTube, porque implica que eu tenha mais de 1000 seguidores. Por isso fica aqui à parte. Se quiseres ser seguidora da página do Instagram, agradeço-te e partilha também, se fizer sentido para ti. Então, sem mais demoras, eu vou já aqui partilhar o meu palco, como se costuma dizer, é o que está aqui escrito, mas não. É aqui a minha apresentação. Sente-te à vontade para partilhar. A partir do momento em que eu vou estar aqui a partilhar o meu ecrã contigo, eu não vou conseguir ver comentários, mas no final eu vou espreitar ou sempre que eu parar a partilha. Então,
vou aqui já começar aqui a minha partilha, aqui sou eu deitadinha no chão, com moldes e construções, e lembrei-me disto por isso mesmo, porque uma peça de roupa é feita de vários pedaços que quando unidos formam um todo. E os moldes é a mesma coisa, e nós também somos um pouquinho isto, somos peças que às vezes teimamos em separar, em dividir as coisas, achamos que é só uma coisa que tem de se mexer, mas esquecemos que tudo está interligado. Quando algo falha, tudo falha. Se me falhasse aqui esta parte de cima, por exemplo, da minha blusa, já não ia ser a mesma coisa. Ia faltar aqui algo, faltar esta sustentação, ela iria-me cair, não iria suportar. Tudo é importante. O que é mais importante? Nada. O que é mais importante? O teu braço, a tua perna, o teu dedo, a tua mão, tudo é importante, tudo tem uma finalidade. Então, hoje, o tema deste mês é a roupa como ferramenta de poder, e este poder não quer dizer que sejas poderosa, não é essa, também pode e deve ser, mas é mais do que isso, é de poder para ti, é um refúgio, é uma força, é algo que te conecte com aquilo que tu vês ao espelho, é contigo própria. E tu transmites isso, portanto, isto é poderoso. E às vezes nós não temos a ideia do tão poderoso isto é. Então, hoje, neste direto, e o tema específico para esta segunda-feira é veste-te para te lembrares de quem és. Às vezes é um bocadinho isso que nos precisamos de resgatar, que às vezes está ali um bocadinho nublado, está um bocadinho esquecido, está um bocadinho atenuado com o assoberbado do dia a dia, e às vezes vem assim uma lufada de ar fresco, experimentamos uma coisa, mudamos assim o look e sentimos outra vez com uma energia um pouquinho diferente. E às vezes é isso mesmo que precisas, é trazer ao de cima algo para te fazer novamente sentir viva. Então, o que vamos abordar aqui hoje? No ponto um, a tua roupa fala mesmo quando tu não dizes nada, que isto é algo que eu digo aqui com várias vezes, às vezes com outro tipo de palavras, outro tipo de abordagem, mas é muito isto. Os teus valores são o teu estilo, não as tendências. As tendências, já disse aqui várias vezes, servem-nos para ajudar, são uma orientação, mas não deves apagar quem tu és para te anulares em função de algo que é ditado do momento e que daqui a 6 meses está a ser feita outra coisa. Por isso, reconstruires a tua imagem através de areias movediças que estão sempre inconstantes, não é? Vai-te dar muito mais dificuldade no teu processo de autoconhecimento, como também vai trazer-te muita confusão e muitas vezes frustração. Então é importante haver aqui um autoconhecimento, um perceber quem tu és e sim usar o resto como uma ferramenta. Em terceiro, recria a tua narrativa visual, mesmo depois da dor, do trauma, da perda, de tudo o que possa estar aí a mexer contigo neste momento. E cada pessoa tem as suas. E às vezes não são separações, e às vezes são mudanças de trabalho, mudanças de país, mudanças de situação económica. Há muita coisa que às vezes pode acontecer aqui que mexa muito contigo e que seja um largar de uma realidade que conhecias para abraçares uma nova, que não quer dizer que seja pior ou melhor, é diferente apenas. Esperemos que seja sempre a melhor. Então, vamos aqui abordar o ponto um. O teu estilo comunica antes mesmo de começares a falar. É inevitável. Quando vocês vão, eu vou dar este exemplo porque é muito comum e é muito hum, um dia em que as pessoas dão o seu melhor, por norma. Quando tu vais a um casamento e tu olhas para quem está à tua volta, é inevitável teceres opiniões. Eu não estou a dizer que tens de ser crítica negativamente. Não, até podem estar todas espetacularmente bem. Mas tu vais tecer uma opinião, vais dizer assim: epá, está espetacular, está incrível. Ou se calhar a conjugação não saiu assim tão bem. Mas tu vais dar uma opinião e a pessoa nem sequer falou contigo. E tu se calhar até nem conheces aquela pessoa, porque se conheces até vais entender se calhar o motivo daquela escolha. Mas o que é certo é que inevitavelmente tu vais tecer uma opinião. E é essa opinião que os outros também vão dizer sobre ti. E então, se tu estás bem contigo, se tu estás forte o suficiente para assumir quem tu és,
independentemente seja algo estranho às outras pessoas, da forma como tu te vistas, porque há pessoas que vestem-se de uma forma muito excêntrica, mas quando estão tão bem resolvidas, aquilo não lhes diz nada. Não lhes diz nada a opinião dos outros. Diz-lhe de algumas pessoas, mas se calhar mesmo assim as pessoas vão seguir o seu próprio, instinto ou o seu próprio gosto e as suas próprias escolhas. Mas quem está bem, apesar de ouvir, sente-se bem e vai continuar a ser isso mesmo, mas vai transmitir uma, opinião, vai transmitir algo àquela pessoa. Provavelmente vai dizer que é irreverente, extrovertida, criativa, mas se for uma pessoa muito mais recatada, vai se vestir muito mais discreta. Então nós vamos sempre transmitindo algo com aquilo que vamos vestindo. Então é importante que tu comeces a olhar não de uma forma crítica ou achar que é algo supérfluo, a forma se tu dedicares um pouquinho mais de atenção ao teu visual e do que ao contrário, ou seja, às vezes nós sabotamos-nos porque não queremos ser vistas ou rotuladas como alguém que é supérfluo e, no entanto, só porque estás a dedicar um pouco mais do que aquilo que os outros estavam habituados a que tu te dedicasses, tens receio de ser também criticado. E não. E é bom às vezes parar, redefinir agulhas, para depois realmente seguir então a tua bússola, isso que está aí dentro de ti. Então, o que é o problema e o que é que costuma acontecer? Depois de uma perda ou uma mudança mais profunda, muitas mulheres vestem-se para passar despercebidas. Porque se tu estás em dor, se tu não estás bem com alguma coisa, se tu estás em sofrimento, se tu ainda estás a sofrer, não tens vontade de estar aí a chamar a atenção, não tens vontade de estar hum, a manifestar um sentimento muito de alegria ou de extroversão. Provavelmente há de estar no teu cantinho, no teu refúgio, espero que ninguém olhe para mim, deixem-me estar no meu momento. E as pessoas vão compreender, se mais próximas de ti, se perceberem e se souberem o que se passa, vão compreender isso. Só que nesse processo, se for muito longo, e cada pessoa tem o seu tempo, e eu também contra mim falo, porque eu tenho o meu tempo e às vezes demoro muito tempo a sentir que fica sólido em mim e entranhado em mim, que é essa a minha decisão, até virar a página, eu preciso de não ser de ânimo leve as decisões. E se calhar és como eu, há pessoas que são muito mais fáceis de decidir e está tudo bem. Outras vezes fazem isso de uma forma muito rápida, inconsequente, e depois mais tarde vão quebrar porque foram apenas varrendo para baixo do tapete, não foi algo que foi resolvido, foi algo que foi escondido, arrecadado numa gaveta das emoções, está ali um compartimentozinho que ninguém mexe, ninguém toca. Só que depois aquilo vai nos pedir contas mais à frente. E então, se tu demoras muito tempo também num momento de casulo, de refúgio, de, de, de não querer que olhem para ti, de querer passar muito despercebida, a tua roupa vai refletir isso. E poderá ser uma roupa que antes até tu não vestias ou não ligavas tanto, se calhar estás a vestir de uma forma muito mais, desprendida, muito mais casual, muito menos se calhar arranjada, não estou a dizer suja nem nada disso, estou a dizer apenas com menos brio de ti. "Ah, qual é o motivo? Não tenho propósito nenhum, qualquer coisa serve". E às vezes há este registro do qualquer coisa serve, porque quebrou-se aí qualquer coisa que te fazia brilhar. E às vezes nem digo isso, às vezes é, nós sentimos a falta quando não temos. Se calhar tinhas tudo, tinhas muita coisa e não ligavas assim tanto, porque era natural, é uma coisa que fazia parte, mas assim que se quebra, assim que falha, epá, logo agora, não é? Quem sou eu? O que é isto? O que é que aconteceu? No entanto, estava ali e a gente às vezes nem dava conta. Mas quando há a falha, vamos sentir a falta, vamos sentir ali o vazio. E é importante que tu não permaneças nesse estado muito tempo, porque vais sentir que vais apagando. Chega um momento que é mais difícil, quando tu cais numa espiral, mais difícil a subida. Não é que ela não seja feita, mas demora, exige mais de ti e muitas vezes com ajuda de profissional.
e é importante tu também conseguires pedir essa ajuda, porque não estás sozinha. Então, um erro comum que costuma acontecer: acreditar que a roupa é superficial, que não tem nada a ver com a dor ou com o recomeço, porque pode ser uma alavanca, também pode ser ali aquela lufada de ar fresco de não, pronto, chegou o momento de virar a página e voltar aqui a renascer. Então, a roupa às vezes é um refúgio e uma forma de te apagares, mas também pode ser o oposto, e é uma forma de trazer ao de cima todo o teu brilho, toda a tua essência que esteve ali um pouquinho camuflada ao longo do tempo. Mas a verdade é que o modo como te vestes comunica a tua energia, comunica os teus valores, a tua presença, aquilo que eu disse ainda há pouquinho, porque vamos transmitindo muito o que somos, às vezes sem falar. E, e às vezes esquecemos disso. O que é que acontece? Há muita gente que usa a roupa apenas de forma estratégica, não propriamente só da forma como são, mas para pintar assim um cenáriozinho de muitas vezes usar a roupa como um escudo, como um amuleto, para não se ver então o que está cá dentro. Então há a forma de, às vezes, aí sim acaba por ser supérfluo, porque a roupa só serve um propósito de máscara, de parecer algo que não se é. Isso acontece muito aqui também na internet, nas redes sociais, pinta-se um cenário da perfeição, que não há falhas, um cenário glamouroso, tudo gira assim num ambiente espetacular e o resto está ali um caos à volta, mas o que interessa é o que as pessoas veem, mas não é bom, porque quem está aqui sabe o que está à volta. É como aquela pessoa muito que precisava de fazer, por exemplo, uma dieta, que tem de evitar comer doces e vai comer uma tablete inteira, depois pune-se, não é? E depois vai esconder no caixote debaixo de tudo, ninguém vai ver, mas a própria pessoa sabe que comeu uma tablete e escondeu ali ah, aquilo que comeu. Ou seja, as outras pessoas podem não saber, mas tu sabes de antemão o que é que está a acontecer à tua volta. Então é importante que tu uses com um propósito ainda maior a roupa, para que não sintas aquela dor de estou a dedicar muito a uma coisa que é fingimento. E não é, não tem de ser. Tem de ser um acrescento, tem de ser, como uma amiga dizia, uma vitamina. Então, qual é a consequência disto? Às vezes a longo prazo, a médio prazo ou até a curto prazo. Vais continuar a viver numa pausa. Tu continuas em stand-by, que é aquela pausa. Estás a viver, a vida está a correr e mesmo que tu não te mexas, a vida continua a correr. Os dias, amanhã é terça-feira, depois é quarta e assim sucessivamente, mesmo que eu esteja aqui parada. A vida continua, o relógio continua a contar os minutos e as horas mesmo que tu não faças nada. E então vives num momento de pausa, de stand-by, estás dormente. Foi o que me aconteceu quando apanhei um choque. Fiquei dormente 3 dias. Então ficamos assim um pouco num estado de dormência. Só que às vezes isto não são 3 dias como eu tive, às vezes são anos. E quem sou eu ao fim deste tempo? Então ficas presente fisicamente, tu estás aqui, as pessoas vêm, tu fazes o teu dia a dia, mas estás emocionalmente apagada, desconectada. Isto acaba por trazer depois muitas fragilidades ao de cima. Qual é a solução? Faz uma pausa e pergunta-te. É importante parar. É como a música. A música, para ser música, para nós gostarmos de música, é preciso haver as pausas na música. É preciso haver as respirações na música. Senão é tudo seguido e a gente não consegue. Como se eu estivesse aqui a falar ininterruptamente. E não dá. Precisamos de pausas para haver aqui coerência. E tu também precisas fazer as tuas pausas de vez em quando tu começas a sentir que há aí algo em ti que não está bem, que estás a necessitar de uma mudança, ou após uma perda, ou qualquer coisa que tenha acontecido, é preciso parar. Às vezes tu também tens de sentir aí dentro esse bichinho a querer vir ao de cima, porque caso contrário ainda podes estar numa fase de luto. Mas quando começa aí qualquer coisa a surgir, alguém que te diga também uma palavra que mexa contigo, deixa isso vir ao de cima, não anules a dizer não, porque parece que isso vai contra alguma coisa, parece que não, não, ainda não passou o tempo, ainda deve ser cedo demais. É o X, as crenças, os receios de críticas, os medos.
Estão a ouvir ao de cima? Não. Quando há uma vozinha interior em ti, deixa, escuta, para e ouve-a. O que quero que a minha presença diga sobre mim hoje. Tu estás a viver o hoje, não estás a viver o amanhã. Podes ter um objetivo de te tornar uma pessoa que quer ser mais saudável, quer ser mais divertida, quer sorrir mais, quer isso tudo, quer sair mais com os meus amigos, quer ir fazer um programa de vez em quando sozinho. Podes querer isso tudo, mas para chegares lá, hoje é o dia de começar. Porque senão lá está, a vida continua e nada chegas amanhã, porque o amanhã é o teu futuro. Este hoje que estamos aqui a viver foi o futuro de ontem, de anteontem, de há um ano atrás. Nós chegamos aqui, tu chegaste aqui. Este, o hoje, já foi o teu futuro. E amanhã vai ser o teu passado. O que estamos aqui a falar, o que eu estou aqui a dizer, vai ser passado. Então é importante que tu penses isto com um peso um pouquinho diferente. Encares isto com leveza, mas não de ânimo leve. Olha para o teu guarda-roupa sem te julgares. Olha, simplesmente observa. Eu, uma altura, na minha adolescência, olhei, foi um dia, calhou, não sei o que é que aconteceu naquele dia. Apeteceu-me vestir uma roupa de cor. Eu acho que nem era de cor em si, era uma peça clara. Eu olhei, eu tinha tudo escuro no meu armário. Eram calças de ganga escuras, pretas, camisas pretas, um bordeaux, assim, um cor de vinho, era tudo escuro. E eu assustei-me, eu: "Fogo, se eu não soubesse dizer que era gótica", mas não era. Mas o que é certo é que por algum motivo a roupa representava algo em mim. Anos mais tarde tive que fazer um exercício de perceber o que era. Claro que isto foi avançando, não é? Quando nós varremos por baixo do tapete alguma coisa, vamos avançando, não é? Na vida, nós vamos estando fisicamente presentes, mas emocionalmente não estamos lá a 100%. Separa uma peça que te dizia algo, te fazia sentir bem. Às vezes precisamos ali do elo, daquele amuletozinho, digamos assim, para nos ajudar a fazer a ponte. Então, experimenta uma peça que usavas antes, que não quer dizer que ela faça sentido usares agora, mas veste-a para voltares a sentir as emoções que aquela peça te fazia sentir antes do acontecimento, ou antes de começares a sentir desconectada, ou em luto, ou em perda, ou com as dúvidas existenciais que tu possas sentir. Pega em algo que te faça agarrar a um sentimento bom, a um sentimento que não seja de perda, mas seja de conexão com a pessoa que tu sentes falta. Por exemplo, aqui eu tenho 2 imagens, eu às vezes mostro estas imagens nos workshops. Aqui sou eu, há uns aninhos bons, para aí em 2003, penso eu, e uma recente, deve ter 1 ano, sensivelmente 1 ano ou 2, esta foto. E eu, na primeira imagem, era a rapariga que só vestia calças. Eu vestia calças em todo lado. Mas tu dizes-me assim: "Mas a segunda imagem tu também estás de calças". E eu: estou de calças". Mas na segunda imagem eu estou de calças por opção. Mas se eu não quiser vestir calças, não visto. Eu visto saia, visto vestido, visto de calções, visto de calças quando eu quiser. E antes eu não vestia quando eu queria, porque eu não me sentia bem com outra coisa que não fosse com calça. Estão a ver a diferença? O poder da escolha, o sentir-te bem com as tuas escolhas, independentemente do que seja, o momento, o que queiras usar, é maravilhoso. E uma pessoa às vezes vive em prisões sem saber que está a viver numa prisão. Eu achava que era opção. Eu escolhia aquela calça porque me apetecia vestir aquela calça. Mas o que é certo era sempre só calças. E uma pessoa só nota muitas vezes com distanciamento ou até quando alguém nos chama a atenção. Foi o que aconteceu comigo. É engraçado, mas é verdade. Foi uma pessoa que me chamou a atenção. E eu pensei nisso, numa viagem, durante uma viagem. Ponto 2: os teus valores são o teu estilo, não as tendências. É importante teres em conta quem realmente tu és. A moda é maravilhosa, eu faço parte desse grupo que traz um pouco aqui a moda à superfície, porque é a minha área, mas só faz sentido quando a moda complementa quem a vai vestir. Ponto. Há muita escolha e não há necessidade de tu estás refém de uma coisa que não te diz nada. Então, se nós temos um leque de escolha, podemos escolher. Estão a ver eu poder escolher aquilo que eu visto hoje em dia? Eu, por acaso, aqui estou de calça hoje, calhou, mas ontem tive de vestido. Acho que tive de vestido. Não, tive de saia.
ontem tive de sair e está tudo bem. Então, o teu guarda-roupa é o espelho do que tu acreditas, do que tu gostas, do que faz sentido para ti. É o teu espelho. Antes de te olhares ao espelho, tu vais olhar para o teu guarda-roupa para escolher. Então, o teu espelho vai refletir muito também o que se passa aí dentro e o que se passa aqui entre as duas orelhas. Então, é importante também estar tudo em sintonia para ser fácil a escolha quando tu vais optar por aquilo que vais vestir, acaba por ser tão natural e mesmo que tu digas que eu não tenho criatividade, ai Sofia, eu não sei conjugar coisas, quando tudo está a fazer sentido, naturalmente tu vais brincando com as peças e a mesma peça cria imensos looks diferentes. Porquê? Porque elas casam todas muito bem entre elas, porque estão todas muito alinhadas a ti. Então, qual é a realidade e qual é o problema que se passa? Muitas mulheres vestem-se com o que acham que deve ser, pelo que esperam delas. Isso já não é para a tua idade. Achas que isso é para o teu corpo? Será? Tu vais usar esse decote? Tu vais usar essa mini saia? Achas que como mãe tu devias sair assim vestida? Achas que devias maquilhar dessa maneira? Achas. Então nós vivemos muito nisso. E às vezes aqui traz muito à memória e vem muito à superfície as coisas do passado. E é engraçado que eu vi um estudo, isto é uma base, é científico, mas acho, não querendo estar enganada, mas é até aos 7 anos que vamos só absorvendo. Nós estamos por aprendizagem, se tu tens filhos, visto que eles começam muitas vezes a aprender a comer, a lavar os dentes, a pentear-se, a fazer cama, a pôr o lixo no sítio correto, a tomar banho, tudo porque viu e imita. É aprendizagem, eles são um reflexo daquilo que veem. Então vão por imitação fazer. Quando nós chegamos em adulto e tomamos decisões que achamos que são decisões próprias nossas, muitas vezes são herdadas daquilo que absorvemos ao longo dos primeiros anos da infância. Claro que aquilo vai trazer um peso sempre nas nossas escolhas, mesmo que nós hoje em dia pensemos, que achemos que pensamos pela nossa cabeça, nós por trás temos já um cunho, uma marca ali, algo muito tatuado na nossa personalidade que cresceu com base naquilo que fomos ensinados. As crenças dos nossos pais, os medos deles, os receios, as dúvidas, hum, tudo, os sabotadores, tudo aquilo que eles pensam, quer em relação à família, ao ser feminino, ao respeito, o ouvir, o escutar, o abraçar, tudo isso vem daquilo que eles nos transmitiram. E eles absorveram também do passado deles. Há muitas coisas que isto é geracional. Há muita coisa que vem, nós às vezes não percebemos porque é que tomamos determinadas atitudes e dizem que cerca só de 10% do que tu fazes diariamente é que é pensado, o resto é repetido, vezes e vezes e vezes sem conta. Estás em modo piloto automático. Então isto faz-nos pensar um pouco, assim mais a fundo de será que isto realmente sou eu? Por isso é que às vezes traz aqui qualquer coisa, às vezes ao de cima, estas desconexões, e nós não sabemos muito bem porquê, mas estão aí enraizadas essas crenças na nossa cabeça. E então o que é que estas mulheres fazem? Muitas vezes limitam-se a copiar estilos, fazem por imitação para não sair dali do enquadramento, na dúvida deixa-me fazer igual àquela, ou igual ao que está na montra, ou igual ao que eu vi, ou ao conjunto que eu vi, e então andam ali sempre na segurança, no conforto, que não quer dizer que seja um bom conforto. Às vezes é o conforto que tu te habituaste. E então, às vezes é isso que acontece. E estão a perpetuar algo que não são o que elas são hoje, não representa aquilo que são hoje. E pode estar a acontecer contigo. E então, erros comuns que acontecem: comprar peças por impulso, que eu inicialmente pensei que quem me segue não comprava muito por impulso, porque respondiam aos inquéritos, e nos inquéritos eu percebi que não era muito por impulso, mas ultimamente tenho estado com mulheres que me têm dito que compram, não digo por impulso, não deixa de ser por impulso, mas por oportunidade, que acaba por ser impulso. Ou seja,
até estava a bom preço, comprei 2. Até estava a bom preço, aproveitei. Então isto mexe muito com aquele sentido de oportunidade, que acham que vai passar a oportunidade, e isto o marketing funciona muito bem, implanta isto na nossa cabeça, e então faz comprar muito por, este impulso de eu até precisava de uma, mas comprei 2. E então tenho visto algumas mulheres a comentarem isso comigo, que até compram e às vezes até parecido, coisas quase iguais, que às vezes quando vão para casa e vêm até têm lá uma muito parecida e acabam por andar a repetir coisas sem necessidade. Então, usar roupas demasiado formais só porque, por exemplo, empreendedoras vestem-se assim, a tal ideia dos arquétipos, e que é o blazer e os brincos dourados e o relógio da marca XPTO, um ambiente fundo, chique, com móveis, e com uma poltrona. Estão a ver? Há a ideia ideias muito subjacentes, que aquilo transmite credibilidade, dinheiro, autoridade, então vamos copiar estas imagens e vou repetir, mesmo que tu não sejas uma mulher que goste de blazers, nem de calças vincadas. Então é importante que faça-te sentir confortável todas as tuas escolhas. Não estou a dizer para não fazeres se te identificares, podes ir experimentando e se fizer sentido para ti, maravilha. Mas se não fizer, vai buscar coisas que mesmo sem esses visuais estereotipados, consegues transmitir exatamente a mesma coisa, mas com o teu cunho pessoal. Vestir-se para não chamar a atenção, vestir roupas às vezes grandes, mais largas, como não te sentes bem, também não queres que olhem para ti nem para o teu corpo, muitas vezes. Usar, adiar o autocuidado, o tempo para ti própria, o tempo sozinho, o tempo de conexão, ou ainda dizeres isto muito tempo, do ainda não é o momento. E depois chega-se aqui a um ano, ainda não é o momento. E chegam-se 2 anos, ainda não é o momento. Mas aprendeste a debitar isso sem pensar no que estás a dizer e nas consequências que estás a ter. Então, também é importante perceber se não estás a empurrar com a barriga algo que tu devias levar mais a sério, arregaçar as mangas e mudar. O ato de escolher o que vestir é também um ato de escolher o que queres e como queres te sentir. Porque se tu vais usar a roupa todos os dias, não é? Todos os dias te vestes uma roupa diferente, calculo eu, mas todos os dias vais-te vestir, faz sentido não vestires algo que tu te sintas bem quando te olhas ao espelho? Faz sentido isto? Se alguém te dissesse assim, se a tua melhor amiga te dissesse assim: "Olha", faz conta, Joana: "Ó Joana, eu odeio a roupa que trago hoje". E tu dizes: "Então, mas porquê é que a vestiste?" Ela: "Não sei, odeio, mas é o que eu tenho". E no outro dia vê com a mesma roupa e ela diz: "Eu odeio a roupa com que eu tenho". "Então, mas porquê que continuas a vestir algo que não gostas?" Não é absurdo? Não é assim estranho? Continuarmos a vestir algo que a gente não gosta, que não nos identificamos, só por o quê? O que é que te leva a fazer escolhas que te magoam, que deixam desconecta, que nada têm a ver contigo, só porque fazem parte do teu armário hoje? Porquê que não queres abrir mão delas? Porque dá-te medo abrir mão da pessoa que tu foste? Pedacinhos de ti vão ficar ali arrecadados e vão dar lugar a novos? É o medo da novidade? É o medo da mudança? É o quê? Tu tens de começar a perceber dentro de ti o que é que te faz querer ficar no mesmo local que te causa dor ou desconexão. A roupa é um espelho psicológico. Quando escolhes com intenção, o teu cérebro também reage em coerência. Quando tu te sentes, vou-te dar outra vez o exemplo do casamento. Quando tu vais a um casamento e é alguém que tu gostes, vá, para não ser assim uma seca. Mas imagina, o teu melhor amigo ou a tua melhor amiga vai casar. Tu estás radiante com a felicidade dela. Tu vais escolher uma peça que te traga ao de cima, te sinta bem. Naquele dia tu acredito que vais te sentir muito bem. Mesmo que fiques meio anestesiada, vai-te dar aquela vitamina. Vais ao cabeleireiro, arranjas-te, maquilhas-te, pintas as unhas e sentes-te realmente bem. Só que no outro dia volta tudo igual. Porquê? Porquê? E o cérebro naquele dia, tu estás feliz, estás bem, tu estás se calhar até vais ouvir elogios que já não ouvias há tanto tempo. E por momentos até acreditas nisso.
mas depois volta à realidade, volta ao momento em que chegas a casa, começas a desmaquilhar e a despir, e a realidade está lá outra vez. Porque é que a roupa traz-te só em determinados momentos essa sensação de vitamina, de prazer, de bem-estar, não é? E porque é que o resto das vezes não é isso que acontece? Porque é que voltas a perder esta conexão contigo? Estudos mostram que o que vestes influencia o teu comportamento, o teu foco e a autoperceção. Tu até andas mais direita com um sapato alto naquele dia, tu até elevas o teu brilho, o teu rosto, e depois o resto do tempo estás assim. O nosso corpo comunica, comunica imenso. E já diz, faço aqui uma recomendação de leitura do Alexandre Monteiro. O Alexandre Monteiro fala muito isto das expressões e as microexpressões e o que o nosso corpo também revela. Consequência, o corpo e a mente continuam desconectados e a continuar a perpetuar o ciclo de sentes invisível. E volta, e volta, e volta, e volta, e volta. Só que tu dizes assim, está bem, Sofia, eu volto, mas volto ao mesmo sítio. Mas não. Visto para ti é assim, mas visto na realidade é assim. Porque tu cada vez que aumentas a tua frustração já não vais voltar ao ponto inicial. Vais cair, 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 cair numa espiral de desconexão mais negativa, em que tudo parece que corre mal, que não gostas de alguma coisa em ti, vais ficar se calhar mais irritada, as pessoas vão se afastar de ti porque se calhar começas também a ficar com um mau ambiente, uma energia super pesada. Acham que isto não influencia tudo à tua volta, as tuas relações, as amizades, o trabalho, tudo? Depois uma pessoa diz, "Fogo, parece que está tudo a correr mal, corre uma coisa, corre tudo mal." Não, a nossa energia, a nossa predisposição para as coisas também mudou. Mas uma coisa é certa, quando tu também mudas para melhor e sentes-te melhor, há pessoas que também não gostam de ver no teu melhor. Porquê? Não é que não queiram que tu te superes, é porque vais deixar de ser a pessoa que tu eras e que aquelas pessoas também não sei se vão se conseguir reinventar. Então tudo vai mudar, mas se calhar vais começar a atrair também pessoas melhores e que têm a ver melhor contigo naquele momento que estás a passar na tua vida. Solução. Convido-te a fazer aqui alguns exercícios simples. Se quiseres, vai comentando aqui, que eu já vou ver os comentários que tu fizeres. Escreve 3 valores fundamentais. O que é que eu quero dizer com 3 valores? É coisas que tu gostas realmente de ter em ti. Por exemplo, eu escrevi feminilidade, autenticidade e impacto. São coisas que eu às vezes gosto de querer transmitir, ou seja, o impacto de ficar na memória, de se lembrarem alguma coisa de mim. Não às vezes por eu estar vestida extravagante, porque não é isso, mas às vezes o pormenor ou de um sapato, ou a forma como eu falo, ou como eu sorrio, ou como interagi, ou o gesto que eu fiz. Então há aqui coisas que não é só roupa, é todo o resto. Depois pergunta-te: as minhas roupas comunicam isto que eu quero? Este toque de feminino, de autenticidade e de impacto? E vais respondendo se sim, se não. Podes também escolher cores que te tragam uma energia vital, ou seja, se tu estás num momento um pouquinho mais apagado, mas sentes necessidade de começar aqui a ouvir aquela vozinha que já acha que já está a passar ali o momento de começar a abraçar outra vez este, este reencontro contigo e voltar quase à vida, então traz tipo amarelos, cores que vibram, cores quentes, cores quentinhas, assim, olha, agora temos até no outono, até sabe bem aqui estes tons, os verdes, por exemplo, os azuis, os tons de azul, que tragam aqui alguma vitalidade, alguma energia para ti, os laranjas, por exemplo. Os acessórios também que contenham uma história. Quase como se fosse um amuleto, algo que olhes para ele e que sintas que é uma coisa que gostas, que te identifica contigo, pode ser a tua imagem de marca, pode ser o teu cunho pessoal, pode ser um colar, pode ser uma pulseira, pode ser os brincos, pode ser algo de família, algo que seja teu do passado, por exemplo, pode ser algo, lá está, herdado, pode ser algo até feito à mão, uma peça exclusiva, e podes também criar que há pessoas que têm um pouquinho esta necessidade, quando estão numa fase mais insegura, trazer aqui quase um ritual. Quando vais, não digo diariamente, mas, por exemplo, quando tu vais para uma entrevista de trabalho, quando vais ter algo especial ou um jantar, por exemplo, tu vais
diferenciar aquele momento, não é um momento comum, é um momento um pouquinho diferente, para tu te sentires um pouco mais inspirada e trazeres alguma leveza, porque estás numa fase de mudança. Houve uma música que tu gostas enquanto estás a vestir, acende uma velinha, queima incenso, faz como se fosse uma expiação de alguma coisa para trazer-te aqui uma lufada também de energia, de ar fresco, neste processo de começas a criar algo, te lembra coisas boas, traz-te um sentimento bom a um ato que às vezes podia ser de dor, de não quereres ainda abraçar a parte da roupa e da tua imagem visual como um todo, e pode trazer aqui então esta ponte do depois no teu cérebro, estes os neuroniozinhos começarem a conectar de a escolha da roupa é algo bom, porque vai trazer também tranquilidade, a sonoridade, a parte da tua autenticidade ao de cima também, e então vai ser bom para ti. Podes criar aqui estes exercícios, não é? Que podem te ajudar. O que é que eu quero dizer? E pode, eu escrevi isto porque realmente pode fazer sentido. Oh, Sofia, o que é que são estes os valores? É o que fizer sentido para ti. Eu escrevi estes, mas, por exemplo, uma mulher que queira sentir-se leve, hum, sentir com um espírito muito livre, que seja uma pessoa assim muito destemida, vai usar provavelmente muita cor, tecidos leves, fluidos, folhos, se calhar trazer aqui um movimento também à imagem. Ao contrário, se for uma pessoa tímida, em que queria uma pessoa que queira, por exemplo, valorizar um ar mais sofisticado, eh, mais feminino também, se calhar vai criar aqui peças mais estruturadas, mais rígidas, linhas, uns tons, por exemplo, mais neutros, mais discretos, mas não menos empoderados, mas se calhar um sapato assim também mais elegante. Há aqui pontos que vão ditar muito aquilo que tu realmente pretendes para ti. Ó Sofia, sou uma mulher de sapatilhas, mas não quero me sentir desportiva. Ok, há muitas formas de usar uma sapatilha que não é de desporto, que dá com um ar, com um casual chique, por exemplo, e consegues trazer isso ao teu visual. O conforto que tu procuras associado àquilo que tu queres transmitir, por exemplo, o ser sofisticada, ou o ser feminina, ou ser irreverente, ou ser ousada, aí vais conseguir então combinar aquilo que faz sentido com os teus propósitos e a tua personalidade e a tua essência. Ponto 3 e último. A tua roupa pode contar a tua história e ajudar-te a reescrevê-la. E pode ser esta ponte mesmo, um pouco daquilo que eu fui falando aqui contigo, e isso, às vezes, existe um antes e um depois. E o antes não tem de ser um enterrar, porque aquele antes foi preciso para tu estares aqui hoje, mas vai ser simplesmente o virar de página. A tua história continua. Tu, quando estás a ler um livro, vais virando as páginas para continuares a história, certo? Ou vais ficar sempre na primeira página porque, ai, não quero ver o que vem a seguir. Não, às vezes até ficas tão deliciada que quer ler o livro num instante. Então é um pouco isto. A nossa história para acontecer, temos de virar a página. Umas são mais difíceis, demoram mais tempo para virar, e outras viram-se mais facilmente sem darmos conta, quase. A reconstrução da imagem é também um processo de autoconhecimento visual. O estilo é a linguagem silenciosa da alma e cada detalhe comunica algo. Hum, Pode comunicar a tua vulnerabilidade, a força, a delicadeza, a irreverência, o feminino, tudo aquilo que eu já fui partilhar aqui contigo. Qual é o problema? O que é que se passa às vezes na realidade? Depois de eventos traumáticos, tive-te a falar aqui em relação ao cancro, em que há uma amputação de qualquer coisa, há uma retirada de qualquer coisa do teu corpo, mas pode ser outra coisa qualquer. Muitas mulheres ficam presas no antes e no depois, e a imagem reflete essa estagnação do o que é que aconteceu, estão ali com aquela dor, com aquele processo, mas depois olham para um futuro que não chega, não é? Que não passa, que não se sai dali, sentem uma frustração porque olham para o topo de uma montanha e não estão lá, seja qualquer que seja o evento, não é? Mas esquecem-se do presente, esquecem-se que é preciso caminhar para se chegar a algo. Esquece que tu, país de Lisboa para o Porto, precisas dar o primeiro passo, seja ligar o carro e conduzir, seja começar
a dar os primeiros passos. Então, tudo há uma necessidade de movimento, de ação. Erros comuns, guardar peças que já não te representam, por isso é que eu disse: olha para o teu armário, pode haver um momento em que tu também não sais dali, porque o que tu tens e o que tu estás a vestir em piloto automático é aquilo que lá está. E aquilo que lá está já não te representa, mas tu já nem pensas nisso, como eu também não pensava. Então estás só a vestir aquilo que tens e pode não fazer já sentido metade daquelas peças. Então, tenta perceber se aquilo que está ali a representar não simboliza um pouco aquela ideia, e eu senti isto quando falei com uma pessoa, ela partilhou comigo que estava num luto que eu pensava que era recente, porque ela diz que só agora é que estava a começar a vestir t-shirts brancas, porque ela vestia sempre de preto. Eu pensei que fosse algo recente, tipo 1 ano, 2 anos, e já lá iam 10 anos. Nada contra, porque cada pessoa tem o seu luto. Eu não faço ideia da dor que é perder os 2 pais, mas eu achei, e falei com ela sobre isto, e poderá também fazer sentido para ti ou para alguém que tu conheças, que é, o que eu senti à medida que eu falei com ela, foi que ela quase que parecia que se punia, parecia que estava a atrair algum sentimento que como se ela deixasse de usar o preto, é como se tivesse esquecido que daquela dor, ou a dizer: eu já superei isto e agora visto de cor, já superei, já me esqueci de vocês e já estou noutra. Não tem de ser, porque ali ela está a viver, a vestir-se de negro, de um luto pesado, de uma lembrança triste, uma lembrança de dor. E ela, quando traz outra energia também para a roupa, apesar dela dizer que: "Ok, eu ainda estou triste", mas eu relembro que aquelas pessoas foram muito importantes para mim e eu lembro-me com carinho do que ficou, porque senão eu não estou assim a usufruir de nada do que aquelas pessoas me transmitiram, porque eu parei, eu deixei de viver. Então, se tu deixas de viver, e não estou a dizer deixar de trabalhar, porque aquela pessoa trabalha imenso, mas às vezes, lá está, também se trabalha imenso para não se pensar. E este medo de voltar a reconhecer quem sou eu, depois deste trauma, desta dor, destas perdas, às vezes assusta um bocadinho do quem é que sou eu, quem sou eu hoje, porque vai ser um reconstruir e um restaurar novamente de uma mulher que já não é exatamente aquela de há 10 anos atrás, porque a vida foi passando, houve outras coisas, outros gostos, outras experiências, mas também nunca houve o processo de se reconhecer ao longo deste caminho, foi feito de forma um bocado anestesiada. Então, por isso é que eu digo, é importante parares, pensar e sentir que tu não estás a trair nada por quereres mudar. Tu não estás a trair ninguém, nem nenhum valor, nem nenhuma lembrança, só porque tu precisas de realmente voltar à vida. E então pode acontecer isso. E se acontecer, pede ajuda também nesse sentido. Qual é a consequência? A grande consequência prática e emocional. Continuarás a vestir-te como reflexo das tuas dores, em vez de vestir-te como espelho da tua força, de quem tu és realmente agora. Porque tu és muito mais do que as tuas lágrimas. Tu és muito mais do que as tuas escolhas. Tu és muito mais do que os teus erros. Tu és um todo. Um todo. Então, não tragas só de cima o que é dor, mas traz ao de cima também o equilíbrio disso. A alegria, a força, a garra, tudo aquilo que tu tens de bom, a empatia, a amizade, o profissionalismo, o orgulho em ti própria, tudo, todas as tuas conquistas, tudo. Tu tens de parabenizar também das coisas boas. E é isso que fica às vezes escondido ali. Solução: cria um ritual de recomeço, escolhe uma peça de roupa que simboliza a mulher que queres ser agora. Uma cor, por exemplo, que nunca usaste, ou que já não te lembras sequer de ter usado, um acessório diferente, uma peça especial, uma peça, por exemplo, exclusiva. É engraçado que eu estou a partilhar aqui esta imagem que é da minha mãe quando a convidei para vestir estes t-shirts com alma. E ela sentiu-se tão bem, tão bem, tão bem neste papel. É engraçado, a primeira vez que ela fez de manequim para mim, mas é a minha real. E ela sentiu-se tão bem, com uma peça exclusiva, com uma peça diferente, que ela não.
Imaginou. Por isso é que eu digo, a roupa é muito mais do que roupa. E quando eu vejo estes sorrisos, foi da minha mãe, foi captado, pelo fotógrafo, mas quando eu me via a fazer roupa para algumas clientes e via estes sorrisos, é isso que me faz o propósito de eu querer resgatar cada vez mais este sorriso, ou seja, fazer-te redescobrir a mulher que está aí dentro. E às vezes não é só com a roupa que eu faço, às vezes é com a roupa que tu constróis o teu guarda-roupa. Mas teres algo especial para ti, como se fosse um lembrete de uma transição, às vezes é bom. Às vezes é, vou comprar aquilo para me relembrar para ser o presente para mim própria. E às vezes é um pouco isso que a gente esquece de fazer, presentear-nos. Claro que a minha mãe depois ficou com esta t-shirt que ela adorou e nós oferecemos-la no dia da mãe a ela. Mas é bom quando nós conseguimos reencontrar um pouco daquilo que estava um pouquinho apagado. E passa aqui a redundância. Conclusão, e eu já vou ver aqui os comentários se os houver. A roupa não é superficial e começa a apagar isto da tua cabeça. Não é superficial se não for com uma intenção, com um propósito. Se for banal para mostrar aos outros e viver só de fachada, aí é completamente superficial. As tuas escolhas não têm nada de conexão. Mas se é para um reencontro contigo própria, esquece, bana esta palavra de ti. É uma ferramenta de reconexão emocional e cura simbólica quando usada com consciência. É memória, é identidade, é quase um manifesto. Eu posso, eu consigo, eu quero, eu mereço. É um pouco isto. É tipo um mantra aí. E pode ser a tua ferramenta mais poderosa para voltares a ti. Não à mulher que eras, mas à mulher que estás a tornar-te. E estás a tornar porque é uma constante evolução, é uma caminhada até ao fim. Cada peça pode carregar um pedaço da tua história e projetar o que queres viver daqui para a frente. É um lembrete e é bom que festejes isso. Então tenho aqui um convite para te fazer, quem quiser pode fazer aqui com o QR Code, eu já vou passar aqui o QR Code também aqui na imagem do vídeo, mas se sentes que tens-te afastado de ti, se calhar com isto já das férias passadas, o verão já terminou, estamos num momento um bocadinho, isto o outono e a chegada para a mudança da hora, os dias mais curtos, parece que nos pede um pouquinho o recolhimento. E se tu estás numa fase agora de parar, pensar, olhar para dentro, porque é preciso, não é? E nós precisamos disso, a própria natureza se despe para depois vir com força para a primavera. Aproveita para te reconheceres e se fizer sentido para ti, se tiveres alguma questão eu também te poderei ajudar, mas se fizer sentido para ti, como fez para a Joana, como fez para a Maria João, como fez para, não me quero esquecer aqui de alguns nomes, mas para a Sofia, para outras mulheres, se fizer sentido para ti, inscreve-te no desafio de 21 dias, é um passo a passo, toca em várias áreas e o objetivo disto é perceberes quais são as áreas que te estão mais assim em baixo, a que tu precisas de lidar mais, a que te vai trazer mais desconforto, porque vais perceber quais são as cores que se calhar vão funcionar melhor contigo, que te dizem mais alguma coisa, vais perceber o teu perfil também, o teu estilo, vais passar aqui por vários campos das tuas crenças, dos teus valores e alguns deles vais perceber o que é que estava ali que tu se calhar nem tinhas reparado que está ali em falha. E então este desafio foi construído para mulheres que se calhar se sentem como tu, não é? Pode ser esse o caso, e então fica aqui o convite para irmos numa jornada de 21 dias, depois é um pouquinho mais porque eu no final ainda te ofereço uns dias extra para tu veres algumas coisas que eu aplico comigo, que eu faço comigo, que ainda fazem sentido para mim, e então também fica essa partilha. Tens o link aqui em baixo, eu já vou deixar aqui também o link partilhado. Também fica aqui o convite para deixares o teu comentário nas redes sociais, depois deste post, para dizer o que é que fez sentido aqui neste direto, ou este tipo de tema. O que é que mexeu contigo, ou experiências que tu já tiveste, tu lidaste com outras pessoas, ou quais são também as tuas dores, os teus momentos, os teus traumas, se calhar, se sentires à vontade para o fazer, ou então falo também por mensagem privada. Eu sei que para vocês às vezes é um bocadinho difícil tocar nestes assuntos, mas acreditem que há muitas mulheres que gostariam de ouvir também a vossa opinião e palavra,
Porquê? Porque muitas nós guardamos para nós e há uma luta interna que achamos que só nós é que temos esse desafio cá dentro. E cada vez mais que eu ouço e leio e-mails que me mandam, muitos de resposta aos e-mails que eu mando de domingo, às minhas cartas de domingo, um bocadinho noturnas, mas quando eu tenho os feedbacks de coisas que eu escrevo, eu compreendo que muitas de nós, quase a maioria, olha, eu mando e-mails quase a 300 pessoas que abrem os e-mails. A maioria não sei quem são, mas quando me respondem aos e-mails, eu compreendo que, primeiro, várias pessoas partilham comigo coisas que não partilham com mais ninguém. É por ser eu, por ser especial? Não. Acredito que é por as pessoas sentirem a confiança de dizerem ali e não ser exposto àquilo que elas partilham. E é um momento, eu costumo dizer, são conversas de confessionário. Mas eu sei que aquelas mulheres, se ouvissem outras, saberiam que não estão sozinhas nessas dores, porque muitas de nós estamos em processos parecidos ou similares. E às vezes é apenas mudanças hormonais, a menopausa, às vezes são coisas que parecem que não devíamos sentir-se mal com isso, e às vezes punimos-nos por sentirmos mal com uma coisa que não tem lógica, mas tem toda a lógica, porque há uma mudança interior que nós temos de redescobrir. Então, se quiseres, deixa o teu comentário, terei muito gosto, ou então partilha, de forma pessoal, se fizer sentido para ti. Hoje ficamos por aqui, tenho aqui o QR Code aqui no cantinho daqui do ecrã, se fizer sentido para ti, abraça este desafio. Se tu queres uma coisa mais completa e muito feita a pensar em ti e só em ti, aí sim temos a mentoria individual, se quiseres então envia mensagem privada, eu depois falarei contigo caso faça sentido para ti, algo personalizado a ti e uma coisa muito mais próxima, porque ali é tudo coisas já gravadas, todos os dias tens um desafio gravado que eu fiz contigo, fiz para ti, para mulheres como tu, mas na mentoria teremos assim, não é? Uma conversa muito próxima, ou se morares perto aqui da minha zona de Leiria, podemos sempre também fazer híbrido e presencial. Uma boa continuação, vou ficar por aqui. Já sabem que a semana começa a segunda, se for comigo e com o Bani, espero sempre que seja melhor ainda. E já sabes, a forma como a semana começa não tem de ser necessariamente igual à forma como ela acaba. Porquê? Porque nas tuas mãos tu tens um livro, que é o teu livro, a tua história de vida, e tu é que vais decidir qual é o momento em que vais virar a próxima página. E então é um pouco por aí que eu te quero convidar aqui a assistir a este vídeo, ou reassistir, ou a partilhá-lo. Tens a sorte de, em diferido, podes pôr em velocidade mais rápida, porque às vezes custa virar a página, porque tens medo que vais esquecer alguma coisa daquilo que foste e tu não queres. Mas o que é certo é que o que vem a seguir às vezes é tão bom, tão maravilhoso, que às vezes não percebemos porque é que estamos a adiar isso. E depois vem aquela de porque é que eu não fiz isto antes? Mas fizeste no tempo que devia ser o teu. Isso é o mais importante, é aceitares que tu tens o teu tempo, mas quando sentires dentro de ti essa vozinha de que precisas de mudar algo, vai em frente. Vai em frente, porque o pior arrependimento é não te escutares, ou escutares todos os outros à tua volta. E quando tu sentes que não faz sentido para ti aquilo que estás a ouvir. Então vá, trabalha nisso, uma boa continuação e voltamos a ver-nos para a semana.